Bom, o terceiro componente é o condensador. Tem como função, também já bem discutido, promover o retorno do vapor refrigerante à fase líquida. A gente sabe que nesse processo ele tem que fazer o vapor passar, o fluido refrigerante passar por 3 fases. Ele entra como vapor superaquecido, depois ele entra na região de saturação, mistura, vapor e líquido, e depois ele é subresfriado. Tudo isso acontece com a rejeição de calor para o ambiente externo. Então, os trocadores de calor usados como condensador, eles podem ser classificados quanto ao meio de resfriamento. Então, eu posso ter um condensador resfriado a ar, que também pode ser por ventilação natural ou forçada. Então, se a gente olhar aqui essas duas figuras, a gente enxerga que a gente reconhece o condensador existente em refrigeradores domésticos, e aqui é em aplicações comerciais, ventilação forçada. Pode ser também por resfriamento a água, como o trocador de calor casco e tubo, ou de tubos coaxiais, onde o fluido refrigerante aqui ele está escoando, ele entra aqui vapor escoando por fora do tubo interno, enquanto a água circula por dentro desse tubo interno. Ou casco e tubo, né, também como foi discutido, é o mesmo funcionamento lá do evaporador. O fluido refrigerante vai ser resfriado em contato com a transferência de calor, passando água aqui dentro. E nós temos o evaporativo, onde o evaporativo ele é uma combinação do uso de ar e água, onde nessa estrutura aqui a gente tem uma serpentina, um trocador de calor, tem uma bomba com bicos que vão jogar essa água como spray, uma água que tem aqui como spray sobre esse evaporador, e um ventilador forçando a passagem desse ar em contracorrente. O resultado é que, à medida que essa contracorrente de ar passando entra em contato com o fluido, com a superfície do tubo do condensador e a água em forma de spray, essa água vai evaporar. E a gente viu lá na conceituação física de que a evaporação da água absorve calor. Então, esse efeito da evaporação da água sobre os trocadores de calor ia produzir a condensação desse fluido refrigerante. Esse trocador de calor do tipo evaporativo geralmente é instalado bem próximo ao compressor. E muito cuidado para não confundir o condensador evaporativo com torres de resfriamento. Então, caso tenham curiosidade, procurem também na internet para discutir, para ver a diferença. Ou então a gente discute melhor sobre ele no nosso encontro síncrono. Problemas de eficiência no condensador é que a transferência de calor pode ser reduzida caso existam problemas como amassamento dessas aletas, né, desses resfriados a ar, que é amassamento da aleta, ou sujeira. Imagina que essa quantidade de poeira sobre esse trocador de calor, evidentemente, vai impedir a passagem do fluxo de ar. A presença de não condensáveis, na área da refrigeração a gente viu que o que deve circular no interior do circuito é apenas o vapor, o fluido refrigerante e seu vapor. Então aqui dentro só pode existir essa substância. No entanto, em algumas situações onde instalações que trabalham com pressão subatmosférica, um caso de vazamento poderia arrastar ar para dentro desse condensador, ou então em algumas situações de defeito de fábrica, por exemplo, alguma reação química poderia gerar a produção de um gás estranho aqui dentro. Então, esse nome não condensável é justamente por ele não obedecer à função elementar do condensador, que é transformar ele de gás ou de vapor em líquido. Então, esse não condensável passaria aqui dentro na forma de vapor ou de gás e sairia dele também na forma de gás. Isso reduziria a eficiência do sistema. Os tubos dos condensadores resfriados à água devem estar livres de depósito, corrosão, etc. Então, aqui a gente está enxergando aqui trocadores de calor como condensador do tipo casco e tubo, que usam água, e eles com algum aspecto bastante danificado. Então, isso tem muito a ver com o tratamento da água. Então, o tratamento da água que circula no interior de uma instalação de um trocador de calor, ele tem que ter um controle preciso do pH da água. Então, numa escala que eu acho que é de 0 a 14. Então, a água é considerada boa, nesse caso aqui, para essa operação, de 6,5 a 9. Então, se eu não tenho esse controle, o resultado é aparecimento de corrosão, incrustação e crescimento biológico. Então, a gente olha aqui
aqui um pH abaixo de 6. Então a água se tornou corrosiva e destruiria as superfícies do trocador de calor. Aqui, ele dentro dessa faixa, seria a operação onde a água faria com que esse trocador de calor se mantivesse nesse estado por bastante tempo. Não que ele não precisasse mais de manutenção, mas demoraria bastante para ter algum tipo de perda na eficiência. E o pH alto facilita a incrustação, que já foi discutida lá no evaporador. Então a gente observa aqui o aparecimento de depósitos de minerais, né, que vão diminuir a seção de passagem da vazão de água e também aumentar a espessura dos tubos, dificultando a transferência de calor. Outro problema para condensadores que trabalham com água, tanto o evaporativo como torres de resfriamento, é o crescimento biológico. A água é a fonte da vida, então se você tem um ambiente com água exposta, a probabilidade de aparecer fungos, lodo, algas é muito grande. Então isso aqui também provoca queda no desempenho do equipamento, podendo dificultar na transferência de calor, podendo entupir as passagens de circulação da água, que vão passar pelas torres de resfriamento ou condensadores evaporativos, e também podem causar um dano muito grande à saúde da pessoa que for fazer essa manutenção lá, porque pode provocar aparecimento de bactérias como a legionela. Então, vocês que são do curso integrado aí, procurem com o professor de biologia o que é a legionela e que tipo de dano ele pode causar, ou então procurem na internet. O último elemento, né, o último componente elementar, o dispositivo de expansão, que a gente também já discutiu, tem como função primária reduzir a pressão do sistema, né, reduzir a pressão do fluido refrigerante quando passa por ele, e também alimentar na quantidade adequada de fluido refrigerante o evaporador. Então esse dispositivo de expansão ele pode ter qualquer uma dessas configurações aqui, dependendo da aplicação e da instalação do sistema lá. Então a gente pode ter um tubo capilar, a gente pode ter um dispositivo de expansão que é manual, automático, termostático, de boia, eletrônico, pistão. Desses aqui a gente vai falar de dois que são os mais comumente encontrados, mas como eu falei, a literatura tem à vontade aí em relação a cada um deles, ensinando a selecionar, a aplicação, enfim. O interessado na área tem onde se aprofundar no assunto. Então, os sistemas que usam tubo capilar são sistemas de pequeno porte com carga térmica razoavelmente constante. Então, a gente observa aqui a variação da carga térmica, que é a quantidade de calor que o sistema deve retirar do recinto, não vai variar muito além do que ele pode aqui. Então, as vantagens do capilar é baixo custo, fácil instalação, compacto e permite a equalização do sistema quando o compressor desliga. Então, a gente observa aqui que ele é compacto, ele é instalado enroladinho aqui, ó, pertinho não ocupa espaço nenhum, e ele permite a equalização do sistema. O que quer dizer isso? Quando o operador, ou quando o compressor para de operar, o lado de alta, a pressão do lado de alta começa a se equilibrar com o lado de baixo, já que por ele simplesmente ser um tubo, uma passagem, é como se fosse um vazamento do lado de alto para o lado de baixo. Isso facilita na reoperação do compressor, pois a pressão na partida vai estar um pouco mais baixa, então o torque dele não precisa ser tão alto. Quanto à limitação, é a restrição constante. Então ele aqui é esse diâmetro e acabou-se. Ele é constante, é físico, é fixo, ele não vai mudar. Isso faz com que ele não ajuste o rendimento do sistema. Então, se você tiver isso aqui cheio de produtos, ele vai estar trabalhando com a mesma quantidade de alimentação de fluido refrigerante que quando tiver vazia. Então, se o refrigerador tiver vazio, ele vai continuar mandando a mesma quantidade. Então, ele não tem esse ajuste. Ele não tem possibilidade de fazer esse ajuste. É difícil de encontrar a relação ideal de diâmetro e comprimento. Então, se você imaginar um bicho desse aqui, um dispositivo, um tubo capilar, ele pode chegar a 2 metros, mas nesses 2 metros, ele pode ter diversos diâmetros diferentes. Então, aplicação de condicionamento de ar, de refrigeração, de congelador. Então, até achar a relação adequada,
pode ser que isso impacte no desempenho. Então, alguns fabricantes, como a Eugene e a Embraco, elas disponibilizam métodos de tentar encontrar o valor, a combinação mais adequada. E ele não é apropriado para sistemas de grande porte. Então, a gente observa aqui aplicação residencial e aplicação comercial, mas todas de pequeno porte. O segundo método, o segundo dispositivo de expansão que a gente vai trabalhar é aqui a válvula de expansão termostática, cuja função é controlar a injeção de fluido refrigerante líquido que vem do condensador para o evaporador. Então ela está aqui controlando a quantidade de fluido que passa e ela mantém o superaquecimento na saída do evaporador, ou seja, ela controla exatamente mantendo aquele grau de aquecimento que a gente viu na aula anterior. Então essa operação é automatizada e é obtida através do balanceamento de pressões. Então essa válvula está funcionando pelo equilíbrio de pela ação de três pressões. Uma pressão é a pressão da mola, a outra pressão é a pressão de evaporação. Então essa pressão desse evaporador aqui está forçando também a válvula a se manter fechada. E a terceira pressão é a pressão exercida pelo bulbo sensor. Então o bulbo sensor é um elemento que tem aqui associado à válvula, ligado à válvula por meio de um tubo, fininho também como o capilar, e ele está instalado na saída do evaporador. Então o fluido refrigerante ele passa pela válvula, circula dentro de todo o evaporador e na saída do evaporador ele meio que transfere calor para esse bulbo, informando para a válvula se a temperatura está alta ou baixa. Então, dependendo da situação, se, por exemplo, a temperatura aqui estiver mais alta do que a esperada, o resultado é esse bulbo vai mandar um sinal fazendo com que aumente a pressão. Aqui dentro tem um vaporzinho que vai ter uma quantidade de líquido que vai evaporar e vai forçar essa válvula vencendo as duas pressões que mantém ela fechada, que é a do evaporador e a da mola. Então isso faz com que mais fluido refrigerante entre no evaporador e aí as pressões e aí o superaquecimento volta a ficar controlado. Problemas de eficiência nos dispositivos de expansão, eles podem ser os seguintes: tubos capilares e placas de orifício trabalham com carga crítica de refrigerante. O que é carga crítica? Essa literatura mostra aqui que um sistema de refrigeração que trabalha com uma carga de refrigerante de 200 e 300 gramas, ele é considerado uma carga crítica. Por que esse nome? Porque se você errar na quantidade de fluido refrigerante quando fizer um serviço, você impacta no desempenho. Então, ele está mostrando aqui a capacidade de refrigeração e o desempenho. Eles vão aumentando proporcionalmente à medida que a carga de refrigerante aqui vai sendo colocada. No entanto, quando passou de 300 gramas, o desempenho dele começa a cair. Então, aquilo que eu falei antes, não é quanto mais fluido refrigerante, maior a capacidade de refrigeração. Vai ter um limite onde o erro para mais pode prejudicar no desempenho do sistema. As válvulas de expansão termostática têm eficiência e confiabilidade fortemente influenciada pelo superaquecimento. Então, o tempo todo essa válvula ela vai estar controlando o superaquecimento, né? E o desempenho dela vai garantir o funcionamento adequado da instalação. Então, superaquecimento muito baixo, o resultado é sobrar fluido refrigerante na forma líquida que pode danificar o compressor. Superaquecimento muito alto significa que tem pouco fluido refrigerante e a evaporação está terminando muito cedo. E a outra coisa é que as válvulas de expansão termostáticas elas podem ser classificadas como com ou sem equalização externa. Então, uma válvula para um trocador de calor pequeno, ela seria nesse tipo aqui, onde seria suficiente, onde o controle seria preciso pela ação do bulbo sensor na saída do evaporador. No entanto, quando o evaporador ele é muito longo, se eu usasse uma válvula dessa, se a instalação usar uma válvula dessa, a perda de carga é muito longa e poderia ser que o desempenho caísse na operação da válvula. Então,
Nessas situações, a válvula ela pode ser substituída por uma válvula de equalização externa, onde a gente observa aqui que ela vai trabalhar junto com uma peça chamada distribuidor, que estaria instalada aqui. Então, da própria válvula, ela sai fornecendo fluido refrigerante para diversas partes do mesmo evaporador, que vão se encontrar na saída, para todos irem para a linha de sucção. Então, essa válvula, com equalização externa, ela tem esse tubo a mais, que deve ser instalado imediatamente após a localização do bulbo sensor, para que ela ajude no equilíbrio de pressões de operação dessa válvula. Outra coisa que pode impactar no funcionamento da válvula é também a instalação do bulbo sensor, que ela deve ter o melhor contato possível com a parte superior do tubo de sucção e deve ser isolada do ambiente. Então, se a válvula for colocada sobre uma emenda tipo essas aqui, vai provocar má operação dessa válvula. Informações bastante detalhadas sobre instalações de válvulas termostáticas são encontradas no manual de instalação da Danfoss, de onde foi tirada essa figurinha aqui. Então ele está mostrando que em tubos de pequeno diâmetro o sensor é colocado aqui em cima, na parte superior do tubo, mas em tubos de diâmetro maior você tem um limite até onde você pode colocar esse bulbo instalado para que ele faça a leitura adequadamente. Então quem tiver interesse também consulta lá essa literatura e vai entender como funciona, os cuidados que devem ser tomados na instalação da válvula. Bom, para encerrar essa aula, a gente vai aqui imaginar um estudo de caso onde quero que vocês imaginem que vão estagiar numa empresa de refrigeração, só que em vez de trabalhar com serviços de instalação, é uma empresa que fabrica equipamentos congeladores. Então, você passa lá pela divisão de projetos da empresa e o supervisor de lá quer fazer um teste com você e resolve incluir você no próximo projeto que ele vai trabalhar. Então, a ideia ele vai construir um congelador com capacidade de 400 litros e que trabalha na temperatura de menos 18 a menos 20 graus. Então, ele desafia você a encontrar, usando esse catálogo aqui da Embraco, um modelo de compressor que atenda nessa capacidade frigorífica e informe a referência comercial, ou seja, vai procurar no comércio como é que identifica o compressor correto. Também sugira um tubo capilar, dizendo o diâmetro interno e o comprimento, e também diga qual fluido refrigerante e o óleo que deve ser compatível com essa instalação. Como todo projeto é bom que a gente tenha uma segunda opção, ele também quer que você escolha um compressor similar, que atenda a essas exigências, usando o catálogo da Tecumseh. Discussão sobre esse exercício, sobre o estudo de caso, a gente vai ver lá no nosso encontro síncrono. E aqui está a tabelinha da Tecumseh para você escolher um outro compressor. E aqui os exercícios, né, de sempre, os exercícios para fixação, para vocês consolidarem um pouquinho a teoria. E aqui as informações que foram, as referências bibliográficas que foram usadas na montagem dessa aula. Então, um abraço, se cuidem e até nosso encontro síncrono.